Olá, colegas, é a professora Ângela. Vamos fazer hoje uma atividade com teste. Essa atividade, ela tem possibilidade de linkar na sua atividade um formulário do Google. Aqui, mesma coisa, você colocar um título para sua atividade, teste de inglês, vai colocar algumas orientações para o seu aluno, tá? Do jeito que você quiser, e depois vamos então fazer o formulário. Essa é a parte mais importante que eu queria deixar hoje para vocês. Então, aqui eu abro um formulário do Google. O formulário do Google, ele é útil, muito útil, para pesquisa. Aqui eu posso fazer, por exemplo, uma prova, eu posso fazer um teste, eu posso fazer uma pesquisa de opinião, qualquer coisa do tipo. Então, aqui, as perguntas, tenho primeiro a identificação do formulário, vou colocar o título como teste de inglês e uma descrição. Teste sua memória dos conteúdos estudados. Tá? Uma pequena descrição. E aqui, então, eu posso começar a programar as minhas questões. Por exemplo, primeira questão. Quais... Deixa eu tirar aqui. Pergunta. Qual a ordem correta na tradução das cores? Então, vou lá, vou colocar cor amarela, yellow, red e blue. Tá? Ele vai precisar saber como que fala essas cores em português, tá? E aqui eu venho na minha primeira opção. No caso, eu estou fazendo o teste de múltipla escolha, tá? Então, aqui eu posso adicionar quantas opções eu quiser. E tenho possibilidades também, ó, de fazer outros tipos de questões. Por exemplo, com resposta curta, para o aluno escrever a resposta, uma resposta mais longa, tá? Posso também fazer caixas de seleção, que aí ele pode ter mais de uma opção correta, no caso, se você quiser fazer desse tipo, tá? Então, no nosso múltipla escolha, vamos continuar. Aqui, na primeira opção, vou colocar uma opção errada. Vou colocar lá a tradução marrom, verde e amarelo. Na segunda, eu já vou colocar a opção correta. Amarelo, vermelho, azul. E a terceira, vou colocar mais uma opção errada. E aí, se você quiser confundir um pouquinho o seu aluno, coloca mais ou menos isso, para ele prestar mais atenção, tá? Então, aqui, estou com as minhas 3 opções. O que mais que eu preciso fazer? Vamos finalizar. Eu vou colocar uma chave de resposta. O que é isso? Quando o aluno terminar o formulário e enviar, ele vai ter a opção de saber quais as questões que ele errou e quais as questões que ele acertou. E aí, eu já vou indicar aqui para o formulário qual é a resposta correta, tá? Vou colocar uma pontuação para cada pergunta, no caso, 10 pontos. Se eu fizer um formulário de 10 questões, vão valer 100 pontos, tá? E eu tenho também a possibilidade de adicionar feedback para o aluno dessa resposta, dessa questão. Então, vamos lá. Respostas incorretas, o que eu vou deixar para ele? Eu vou deixar a resposta correta. Amarelo, vermelho e azul. Para as respostas corretas, vou dar um incentivo. Good. Tá? E salvo. Aí, então, já fiz o feedback das minhas respostas. Ok? Bom, por que é importante você marcar essa resposta correta? Aqui, ó. É importante porque o formulário ele vai corrigir
e depois ele te dá os dados de quantas questões cada aluno acertou, tá bom? Vamos concluir. Aqui eu vou deixar como obrigatória a execução desta pergunta, tá? A resposta. Então, no caso, eu quero um formulário onde ele tenha que fazer todas as questões. Aí, não esqueça de marcar como questão obrigatória aqui para ele poder seguir depois, tá? Bom, aí eu quero continuar meu formulário, tá? Eu posso vir aqui, ó, duplicar, ele vai duplicar essa questão aqui para baixo, ou eu posso vir aqui no mais, tá? E aí eu coloco lá a minha segunda pergunta, minhas opções, e faço todo aquele processo também das respostas, tá? Da chave de resposta. Uma outra possibilidade aqui, você tem no formulário, é de você personalizar. Então, vamos lá. Eu quero personalizar um pouquinho isso aqui, ó. Então, tá lá o meu teste, tem um plano de fundo, por exemplo, a cor do tema, que eu vou usar um laranjinha, olha aqui, ó. Ele muda um pouco o tema aqui das janelas, né? A cor do plano de fundo, ó, você pode também mexer, o estilo da fonte, tá no básico, eu vou colocar um pouco mais divertido, você muda as letras, tá? Não tem muita opção, mas dá pra gente mexer um pouquinho, né? Deixar um formulário mais para criança, mais para adulto, aí como você quiser. E aqui o cabeçalho, eu vou colocar uma imagem. Eu tenho alguns temas já definidos aqui pelo formulário, ó, esportes e jogos, por exemplo, tá? Tem bastante coisa, tem alguns interativos, tem algumas ilustrações, tá? Vou lá colocar, sei lá, mama, Dia das Mães, comer e beber, aniversário, trabalho e escola, sei lá. Vou pegar um tipo aqui só para mostrar para vocês. Inserir. Esse cabeçalho, ele fica acima, tá, do título e deixa o formulário mais bonitinho. Posso também colocar uma imagem que eu tenha no meu computador. Por exemplo, ó, se está dentro do tema de inglês, eu posso procurar uma imagem. Procuro uma imagem dentro do meu computador, tal. Ah, eu vou colocar essa tirinha aqui do Garfield, ó. Assim eles aproveitem e leem. Então, aí depende do que você tiver, né, dentro do seu computador, o que você quer mostrar para o aluno, você pode até aproveitar essa situação e colocar mais coisas. Ó, no fim, veio a tirinha aqui, ficou bonitinha como um teste de inglês. Tá bom? Como é que nós vamos, então, colocar... Ah, dá uma olhadinha aqui, ó, nas respostas. Respostas, quando eles tiverem respondido o formulário, aí você começa a receber aqui alguma coisa. Isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Vou esperar os alunos responderem. Vou enviar meu formulário. E aí, ó, eu posso enviar esse formulário tanto por e-mail, e aí você pode, aquele caso que eu falei, quando você faz uma pesquisa de opinião e tal, você pode mandar para as pessoas por e-mail, tá? No caso aqui, a gente vai linkar, ó, isso aqui é um link, a gente vai linkar na nossa atividade. Então, aqui ele dá o URL e ele pode dar a opção de URL curto, tá? Ele já está printado, se você der um Ctrl V, você copia, senão você pode copiar por aqui. Copiou aqui para a área de transferência já, volto na minha atividade e vou adicionar o meu link, Ctrl V no meu computador, adicionar link. E aí, eu adicionei o meu formulário, tá? Aqui, vou clicar para vocês verem como é que ficou. Olha lá, ele linka o formulário que eu acabei de produzir, tá bom? Esse formulário, ele vai ficar no Drive. E aí, bom, deixa eu terminar só a atividade aqui, já falo sobre isso.
Então, aqui, tá salvo como rascunho. Eu quero que esse formulário entre... eu vou programar ele. Ele vai entrar amanhã, ó, dia 24 de abril, tá? Então, eu programo. Se você quisesse que a atividade já entrasse agora... eu esqueci uma coisa muito importante. Vamos mexer aqui. Deixa eu voltar lá na atividade. Ó, vou editar a atividade. Uma coisa que eu esqueci de colocar dentro do tópico, tá? Agora eu já arrastei ele. Mas aqui, toda vez que você fizer uma atividade, procura o seu tópico. No nosso caso aqui, a gente está organizando por matérias, né? Então, escolha o seu tópico, tá bom? E aí, depois você vai programar lá. A pontuação eu deixei como 100 e sem data de entrega. Se você quisesse colocar uma data de entrega, eu quero que eles me entreguem dia 30. Então, é uma opção. Ok? E aí, então, ele vai entrar, ó, programado para amanhã. Esse aqui também está programado para amanhã. E aí, o aluno vai entrar e já vai começar a responder esse formulário. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente recebe essas respostas, tá bom? Um abraço, pessoal!